Queria que você abrisse a sua Bíblia em João 6, versículo 22. João 6, versículo 22. João capítulo 6, versículo 22. Amém? 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 No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido a sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram no maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus desce dos céus e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar, nós queremos exaltar o teu santo nome, nós queremos declarar que nada podemos e nada somos sem a tua misericórdia, sem a tua graça, sem a justificação que há em Cristo Jesus. Nós somos condenados, Senhor Deus. Nós entendemos que não por obras, mas pela fé em Cristo Jesus, o Senhor nos salvou, Senhor Deus. Então nós queremos mais da tua presença, Senhor Deus. Nós queremos mais intimidade com a tua palavra, Senhor Deus. Nós desejamos aprender mais de ti, porque as nossas vidas têm que ser moldadas segundo o caráter de Cristo Jesus. Trata-nos hoje de maneira extraordinária, Senhor Deus. Confronta o nosso coração, confronta o nosso ego, Senhor Deus, mas muda as nossas vidas para louvor da tua glória. Senhor Deus, há um homem aqui que não tem condições nenhuma de falar da tua palavra, a não ser que a tua misericórdia esteja sobre ele. Senhor Deus, há um povo aqui que tem sede e fome da tua palavra, Senhor Deus. E se o Senhor não tocar os corações e não ministrar através do teu Espírito, eles continuarão com fome, Senhor Deus. Tem misericórdia de todos nós e ministra hoje, segundo a eficácia da tua glória, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Meus irmãos, nós corremos a tantas coisas, nós temos utilizado a nossa vida para correr atrás de muitas coisas. É interessante que sempre há um texto que diz: uma multidão seguia Jesus. Uma multidão seguia Jesus porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. E eles ficavam admirados de ouvir Jesus ensinando as Escrituras. Uma multidão seguia Jesus porque Jesus tinha curas. Jesus, ele expelia demônios. Jesus, ele fazia proezas ali. Uma multidão seguia Jesus porque Jesus multiplicava pão. Uma multidão deitou ramos no domingo, antes da morte de Jesus, e declarou: Hosana, Jesus salva, o Senhor é a salvação. Mas uma multidão também bradou para Pilatos: crucifica Jesus e solta Barrabás. Você faz parte de uma multidão
que até simpatiza com Jesus, que tem desejo das coisas de Jesus, mas não tem desejo que Ele governe a sua vida? Você faz parte de uma multidão que admira as coisas de Jesus, que acha maravilhosos os sinais de Jesus, mas que não quer viver para louvor da sua glória? Ou você faz parte de uma minoria que crê que o Senhor Jesus é o Filho do Deus vivo, que crê que o Senhor Jesus pode transformar um homem, que crê que o Senhor Jesus salva, liberta, restaura vidas? Qual parte você está incluído? Nas multidões? Ou naquelas poucas pessoas que, diante de confissões tão profundas, não abandonaram a fé, mas disseram a Jesus: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Meus irmãos, nós vivemos o tempo em que as pessoas admiram Jesus, que as igrejas enchem, ainda mais quando as programações são voltadas para o ego humano, quando a palavra ela vem para trazer e acariciar a vontade humana, o desejo humano. As igrejas nunca foram tão cheias como hoje. As pessoas vão, as pessoas declaram Jesus com os seus lábios, mas poucos tiveram realmente um encontro real com Cristo Jesus. Muitos que disseram ter um encontro real com Cristo Jesus já abandonaram, já não estão mais na presença do Senhor Jesus. Eu aprendo algumas coisas com esse texto, e eu queria citar para vocês, eu queria compartilhar com vocês, porque pode trazer um ganho para as nossas vidas. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que Jesus conhece os corações e as motivações. Nós precisamos parar de olhar para Jesus com desejos materialistas. Nós precisamos parar de olhar para Jesus como aquele que vai nos salvar no vale. Nós precisamos parar de olhar para Jesus como aquele que vai nos beneficiar no tempo que nós queremos. Nós precisamos parar de olhar para Jesus com interesse próprio, egoísta, ganancioso. Nós precisamos parar de olhar para Jesus com hipocrisia nos nossos corações, declarar que Ele é o Rei, quando nós não deixamos governar nas nossas vidas. Nós precisamos parar e mudar a nossa visão de quem é Jesus. Quem é Jesus para você, meu irmão? Não adianta você confessar diante de uma igreja. Não adianta você confessar lá no seu trabalho. Jesus conhece o seu coração e conhece as motivações que tem no seu coração. A palavra do Senhor no versículo 25 diz: e tendo encontrado no outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Mas Jesus, conhecendo os seus corações, Jesus então dá uma resposta dura: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque vos fartastes com o pão. As pessoas não queriam Jesus pelo que Ele poderia fazer. No coração, a transformação, a mudança. As pessoas não desejavam ser mudadas por Jesus e nem governadas por Jesus. As pessoas queriam benefícios de Jesus. Você também tem essa visão? O que é Jesus na sua vida? Como você adora Jesus? Você adora Jesus para ter coisas ou você adora Jesus mesmo não tendo coisas? Você adora Jesus para ganhar privilégios ou Jesus já é o seu privilégio? Você adora Jesus porque Ele pode curar alguém da sua família? Você adora Jesus porque Ele é o Salvador, o eterno Rei, o Senhor dos Senhores? Por que nós adoramos Jesus? Se Ele conhece os nossos corações, Ele sabe por que nós estamos aqui hoje. Cada um de nós, o Senhor sabe por que está aqui. Cada um de nós, o Senhor conhece o coração, as motivações do coração, os desejos do coração. Então não adianta nós mentirmos para o Senhor, falar: Senhor, eu vim aqui para te adorar. Se você não veio para te adorar agora em espírito, você pode dizer: Senhor, eu estou aqui com a motivação errada. Eu não entrei aqui para te adorar. Eu entrei aqui para fazer qualquer outra coisa, mas não te adorar. Ou eu entrei aqui para ver se o Senhor cura a minha família, ou se o Senhor faz um benefício na minha vida. Ah, meu irmão, é hora de nós pararmos de ter Jesus como um amuleto. Nós precisamos ter Jesus como Rei. Eu gosto muito do Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor. Quando Ele é o meu pastor, é porque eu sou ovelha do seu aprisco. Quando Ele é o meu pastor, é porque Ele chama, eu ouço a sua voz e obedeço. Quando Ele é ovelha, é porque eu o amo e eu quero estar ao seu lado.
Quando Ele é o pastor, eu sou ovelha. E é maravilhoso ser ovelha do Senhor. Depois sim eu passo para os outros versículos. Ele me dará descanso. Ele me levará a pastagens verdejantes. Ainda que eu me encontre no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teu cajado e o teu bordão me consolam. A igreja precisa primeiro ser ovelha desse pastor. A igreja precisa se amoldar a Cristo Jesus. A igreja precisa se derramar, como foi cantado aqui, e declarar que Ele é o Senhor. A igreja precisa parar de olhar para Jesus como aquele supridor, mas como um Salvador. Aquele que deu a sua vida. Aquele que deu a sua vida na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você precisa tirar os seus olhos dessa vida, meu irmão. Você precisa aprender a olhar para a eternidade. Você precisa observar a palavra do Senhor, porque Ele tem coisas grandes para anunciar a você, e você precisa desejá-lo dia após dia. A segunda coisa que eu aprendo é que as coisas que perecem, elas chamam a nossa atenção. Versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Meus irmãos, nunca fomos tão tomados pelo tempo, né? Produzindo. Nunca prestamos tanta atenção e nos empenhamos tanto para um mundo transitório. Meus irmãos, até mesmo dentro da igreja, se nós não cuidarmos, nós vamos ser ativistas. Ativistas que não glorificam a Deus nas suas atividades, mas que vivem como um robô, tentando por obras alcançar a graça do Senhor. Imagine lá fora, onde nós vivemos num país totalmente desequilibrado e desgovernado, onde nós precisamos produzir para subsistir. Imagine quanto isso tem tomado o nosso tempo, um mundo transitório, um mundo passageiro, um mundo que vai perecer. E nós temos esforçado totalmente para essas coisas. Nós temos dado todo o nosso vigor nas coisas perecíveis. Meus irmãos, nunca a igreja foi tão observadora das coisas que perecem. Nunca a igreja se dedicou a tantas coisas que se perecem. Meus irmãos, o caráter do Cristo e o ministério de Cristo é espiritual. Não observe as coisas que perecem. Renuncie às coisas desse mundo que talvez você goste, mas não é a coisa que Deus quer para você. Renuncie às coisas desse mundo que talvez você ame e que você dê a sua vida, mas que não é um sonho de Deus para você. Diga não às coisas do mundo e olhe para a eternidade que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, pare de querer possuir e usufruir de coisas terrenas e transitórias. Elas te levam para distante de Deus. Pense nas coisas da eternidade. Os olhos de um homem têm que estar na eternidade. Não olhes para as coisas que perecem, mas para as coisas que são celestiais. Meus irmãos, nesse mundo nós teremos muitas lutas. Nós teremos muitos problemas. Nós teremos problemas que nós não vamos ter a solução. Nós teremos problema que a solução nos custará muito. Mas nós temos uma eternidade que vai ser dada de presente a todo aquele que for Jesus em arrependimento e o confessar como único e suficiente Salvador. Há uma eternidade. Há uma eternidade onde não haverá enfermidade, não haverão essas coisas, essas problemáticas da vida, que nós estamos desprezando, como esse povo estava desprezando. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. A graça do Senhor nos dará, se nós cremos de todo o nosso coração, e deixar que o Senhor governe as nossas vidas, nós encontraremos uma salvação, que só em Jesus pode ser encontrada. O povo está aflito, as pessoas estão cheias de problema, e eles estão procurando preencher a sua vida nessas coisas. As pessoas estão agora em filas de caixa econômica para pegar fundo de garantia, mas num empenho total. O cara espera 1 hora, 2 horas, 3 horas.
Eu acho que tem que ir lá mesmo e buscar o que é teu. Eu não sou contra, não. Mas você esperaria 2 horas com o portão fechado aqui para um culto de adoração? Você esperaria 2 horas para uma vigília? Você esperaria 2 horas para ler a palavra? Você esperaria 2 horas para que o Senhor te revelasse coisas grandes e ocultas que você e eu não sabemos? As prioridades de um homem dizem onde está o seu coração. Essa vidinha jamais te preencherá, meu irmão. As coisas desse mundo jamais te preencherá. Essa comida que nós temos aqui jamais nos fartará. Você não vai ser farto pelas coisas que você pode conquistar nessa terra, mas você vai ser totalmente cheio quando você for Jesus e encontrar a salvação que só Ele pode te dar. A igreja precisa olhar para Jesus de uma maneira diferente. Nós precisamos olhar para Jesus e suplicar pela salvação. Nós precisamos olhar para Jesus e glorificar o nome dEle. Nós precisamos olhar para Jesus e ser grato por todas as coisas. Nós precisamos olhar para Jesus e ver nele o reinado que jamais terá fim. Meus irmãos, a igreja precisa tirar os olhos dessa coisa que perece. Esse mundo passará, nós cantamos hoje, mas a palavra do Senhor ficará. A terceira coisa que eu aprendo no versículo 29, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Você crê em Cristo Jesus? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Meu irmão, até os demônios deram um passo além dos ateus. Tem pessoa que gosta de falar que é ateu e publicar na internet, e eu falo, o demônio está na frente dele. Porque até o demônio crê. Agora, você crê em Jesus? Você sabe o que é crer em Jesus? Você sabe o que é ter fé em Jesus? Não é apenas ter conhecimento sobre Jesus. Isso é teologia. Não é somente buscar saber das coisas de Deus. Mas crer em Jesus é ter a confiança que a verdade é Cristo, que a suficiência é Cristo, e que todas as coisas convergem nele, foram criadas nele, para louvor da glória dele. Ele é o começo, ele é o fim, ele é o alfa e o ômega. Você precisa entender, meu irmão, ele sempre existiu. Todos aqueles que o receberam, o Senhor Deus deu-lhe o poder de ser chamado de filhos. Então você precisa confiar em Jesus Cristo, você precisa se entregar a Ele, você precisa ter uma experiência extraordinária de relacionamento com Cristo Jesus. A igreja diz que crê, mas o jeito que ela caminha, ela mostra que não crê. O nosso testemunho mostra quem nós somos. A nossa vida diz quem nós somos. A nossa vida diz se nós cremos ou não no Senhor Jesus. Meus irmãos, o que está acontecendo? Nós temos a dificuldade de crer em Cristo. Se você for a Atos capítulo 4, versículo 12, você vai ler: não há salvação em nenhum outro nome. Não há intermediários entre nós e Deus. Só Cristo Jesus. Só Cristo Jesus. Se você não for a Cristo Jesus em vida, você não terá vida eterna. Você não viverá na glória do Senhor. Você não viverá no paraíso onde o Senhor preparou para aqueles que o temem. Você precisa deixar de confiar em líderes. Você precisa deixar de confiar na religiosidade. Você precisa deixar de ser aquela pessoa que crê em cerimonialismo. Você precisa entregar a sua vida a Cristo Jesus, você ainda que não fez. Entregue a sua vida a Cristo Jesus, tenha dependência de Cristo Jesus. Você jamais entregará a sua vida a Cristo Jesus se você não crer pela fé que Ele é o Senhor. Se você não passar pelo arrependimento, se você não vê a miséria que você se encontra sem Jesus, a tragédia que é a sua vida sem Jesus, não adianta você chegar lá no dia que nós vamos comparecer diante do Senhor e falar: olha, mas eu era da igreja tal, eu tinha até ministério na igreja tal. Isso não funciona. Você precisa ter um encontro real com o arrependimento. O arrependimento mostra que você realmente está no caminho certo. As pessoas, quando têm um encontro com Cristo Jesus, elas reconhecem quem elas são. E elas veem
o estado de depravação e de miséria que ela se encontra. Você crê em Cristo Jesus? Você passou pelo arrependimento? O arrependimento faz você ter a mente mudada, o coração mudado, atitudes mudadas, a vida mudada. Porque agora você tem um prazer na sua vida: louvar ao Senhor em todas as suas ações. Se você diz que arrependeu, mas você não rompeu com o mundo, você não se arrependeu. Se você diz que arrependeu, mas você continua nas práticas que você tinha, você não se arrependeu. Porque o arrependimento, ele muda, ele transforma a minha vida. Eu não quero mais o que eu fazia. Eu não quero mais aquilo que eu desejava. Eu quero as coisas que agradam ao Senhor. Essa é a característica do arrependimento verdadeiro, mudança. E essa mudança é todos os dias. Todos os dias nós pecamos. Não gostamos e não amamos mais o pecado, mas nós pecamos. E nós precisamos entender isso, que nós continuaremos sendo pecadores até a vinda do Senhor Jesus. Você já passou pelo arrependimento? Você crê no Senhor Jesus? Tem mais uma coisa que as pessoas querem muito, versículo 30. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão. Meus irmãos, as pessoas fazem uma oração parecida com a de Jacó, né? Se o Senhor for comigo, eu te servirei. Se o Senhor me abençoar, eu te servirei. Eu quero ver o milagre para crer. Tomé quis pegar nas marcas, né? Por quê? Ele não cria. Nós queremos sinais, como essas pessoas. Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Muitos sinais já tinham havido feito, essas pessoas estavam fartas do pão que o Senhor multiplicou, mas eles queriam sinais. A fé delas era baseada no que elas viam, no que elas presenciavam. E a fé não é isso. A fé é crer nas coisas que não aconteceram, ter esperança nos fatos que ainda não vieram, mas ter certeza que eles virão. As pessoas precisam viver pela fé. A minha fé, ela precisa ser exclusiva na obra de Jesus na cruz e na ressurreição de Jesus. Isso basta. Eu não vi, você não viu, mas nós cremos pela fé que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e com isso ele teve a vitória sobre a morte. E todos aqueles que creem nele também terão a vitória sobre a morte. Se a minha esperança em Cristo fosse apenas para essa vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. O que ele está querendo dizer aí? Que se não há ressurreição, nós estamos desperdiçando o nosso tempo, buscando a Deus. Ele tem certeza da ressurreição que o Senhor passou e que nós passaremos. Você tem fé quando você vê a ação de Deus? Ou você necessita de uma cura para crer? Ou você necessita de sair de um buraco de dívida para crer? Ou você necessita de ter o carro que você sonhou para crer? Ou você necessita de ver um paralítico andar para você crer? Ou você crê pela fé? Você não necessita de sinais. As pessoas olham e ainda confundem os sinais. Olha, nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão dos céus. Sabe o que eles pensavam? Que foi Moisés, que o pai deles era Moisés, e que deu esse pão. Até nisso eles estavam equivocados, porque as suas mentes estão voltadas para essas coisas desse mundo. E nós temos que levar a nossa mente ao Senhor. Eu não posso provar Deus, eu não posso crer em Deus apenas pelas circunstâncias em que eu vivo. Nós precisamos crer em Deus apesar das circunstâncias. Às vezes eu pergunto para o irmão: como é que está, irmão? Só na luta. Glória a Deus. Na luta com Jesus, glória a Deus. Um homem, Horatio Gates, eu não sei nem pronunciar esse nome, mais ou menos 1829, ele nasceu. Ele era um negociante, e houve um incêndio em Chicago, ele perdeu tudo.
e num transatlântico que cruzava o mar para a Europa, cruzava o Atlântico, ele perde as suas 4 filhas. Só a mulher sobrevive. E a mulher lhe manda um recado: salva sozinha. Este homem então perdeu todos os seus negócios e suas 4 filhas. E é interessante que ele, passando pelo lugar do acidente, o Espírito Santo lhe dá uma canção. Mas esse homem estava totalmente com dor na sua alma, porque 4 filhas num acidente de navio. E eu vou ler só um trecho do que o Espírito Santo lhe deu, uma canção. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Você sabe o que aconteceu aqui com este homem? Ele declarou que apesar de todo o sofrimento, de toda a dor, de toda a luta que ele passou, o Espírito Santo fazia ele saber que feliz com Jesus ele seria. Sabe por quê? O Espírito Santo colocou e cravou no coração desse homem a eternidade, e não as coisas desse mundo, meu irmão. As pessoas estão indo na igreja para ser curado, para ser próspero, para ser bem-sucedido. E as pessoas dizem que esses pastores que pregam a prosperidade são desumanos, são terríveis. E eu também acho que são, e prestarão contas com o Senhor. Mas pior que eles são aqueles homens e mulheres cheios de cobiça no coração, que mesmo vendo a verdade da palavra, insistem em buscar primeiramente as coisas desse mundo e não a justiça de Deus. Então eu considero as pessoas que buscam esse tipo de, entre aspas, pastor, são piores do que eles. Porque a ganância e a cobiça do coração os fazem ir até eles. Se a tua vida está repleta no Senhor, se a tua alegria está no Senhor, por que nós estamos procurando as coisas desse mundo? Por que que nós não temos a alegria de Jesus nos nossos corações e nós precisamos de ver sinais? Meus irmãos, eu quero ver o paralítico andar, e Deus pode fazer o paralítico andar. Eu quero ver o cego enxergar, e Deus pode fazer o cego enxergar. Eu quero ver a pessoa que está com problema financeiro estar bem sucedida, e Deus pode fazer isso. Mas muito mais do que isso, eu quero ver a pessoa que está perdida ser salva em Cristo Jesus. Eu quero ver o arrependimento no coração do assassino, quando ele vai pedir perdão para Deus em primeiro lugar, depois talvez para a família, e ele vai declarar: Jesus mudou a minha vida, eu não sou mais um assassino, porque Jesus entrou no meu coração. Meus irmãos, isso é eternidade. Pare de olhar para as coisas desse mundo. Você é feliz com Jesus? Você pode cantar essa canção, sou feliz com Jesus? Ou você pode falar: não, Jesus é muito pouco para mim, eu quero mais. Uma mulher me falou que ela foi para Harvard. E ela perguntou: o que eu acho dos Estados Unidos? Eu falei: eu não acho nada. Não tenho nem vontade de ir lá. Jesus me plantou aqui no Brasil. Se ele quiser me plantar lá, ele me manda para lá. E eu vou saber que ele me mandou. Essas coisas não me atraem, meu irmão. Já me atraíram um dia. Quando eu tinha 21 anos, eu achei que eu só seria feliz se eu morasse na Austrália. Porque eu estava pensando nas coisas terrenas. O nosso Brasil continuava desorganizado. Continuava desorganizado. Mas depois eu vi que o Senhor Jesus ia fazer comigo no Brasil era infinitamente maior e melhor do que viver num país chamado pelo povo de primeiro mundo. Eu quero ir para um lugar, chama Jerusalém Celestial. Lá eu quero ir.
Mas então, o que eu quero dizer para vocês? Que eu tive que passar pela transformação em Cristo Jesus. Porque eu não quero conhecer outro país. Eu quero Jesus na minha vida. A minha alegria é Jesus. A minha alegria se realiza em Jesus. E sabe por quê? Olha o que diz a palavra. Replicou-lhe Jesus, versículo 32. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce dos céus e dá vida. Não te alimenta por uma noite, não te alimenta por uma tarde, mas ele te dá vida. Porque o pão de Deus é o que desce dos céus e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Quer dizer, a multidão estava com os olhos ainda aqui, sempre, dá. Declarou depois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Meus irmãos, o Senhor Jesus então diz, eu sou, como ele diz lá em Êxodo. Quem eu vou dizer que o Senhor é? Diga que eu sou o que sou. Ele é o Deus. Ele é o Rei de todas as coisas. Ele é o Cristo que tira o pecado do mundo. O Cordeiro Santo. Ele é o Deus encarnado, que morreu para que eu e você tivéssemos oportunidade de salvação. Ele é aquele que foi preparar lugar para aqueles que o temem e o amam. Ele é aquele que está a todo momento nas nossas vidas e na vida daqueles que o temem e o amam em verdade. Ele é confiável, ele é fiel, ele é conhecido e adorado pelo seu povo. Meu irmão, você faz parte desse povo. Você já tem o pão dos céus na sua vida. As coisas então não te interessam mais. As coisas então não vão fazer grande diferença na sua vida, porque você já tem tudo o que você precisa. O pão que vivifica, que nutre com a eternidade nas entranhas do nosso coração. O pão que nos alegra mesmo quando a situação é de desespero. O pão que nos dá certeza e firmeza nessa jornada complicada da vida. O pão dos céus é esse que veio para dar condição de satisfação e alegria aos que o buscam e o temem. Meus irmãos, você já viu um jovem hoje, como é que ele está triste? Porque ele não tem um outro celular que saiu, ele está desesperado. Sabe por quê? Porque não tem o pão dos céus. Porque quando tiver o pão do céu, o celular não vai fazer diferença na vida dele. É apenas um acessório que o Senhor dá para que ele possa utilizar para louvor e glória do Altíssimo. Meu irmão, eu vejo pessoas na porta da casa do outro buscando sinal de internet. E não é só novo não, tem uns velhinhos também que fica. Principalmente aqui no Quente, que tem um lugar ali que pega mais. O cara estava debaixo de chuva, procurando, com guarda-chuvinha, procurando. Porque a alegria dele está em um acesso à internet e não no acesso ao trono de glória do nosso Senhor. Não tem prazer na oração, não tem prazer na leitura da palavra, não se encheu de Deus, não vai se encher de Deus dessa maneira e jamais vai experimentar o pão que desce dos céus. Sabe por que o pão que desce dos céus faz diferença na sua vida? Porque ele te tira da lama do pecado e te coloca sobre a rocha. Nós precisamos amar a Deus. Uma mulher foi buscar água na fonte. E ela encontrou-se com Jesus. E Jesus falou para ela, dá-me água. Ela falou, mas como um judeu pede água para uma samaritana? Sabe o que aconteceu? Jesus pregou para ela de uma água viva. E aquela mulher a princípio não entendeu. E queria saber como é que Jesus ia tirar. Porque Jesus não tinha a cordinha, não tinha a vasilha. E Jesus então declara para ela coisas a respeito da vida dela que ninguém sabia, o que ele não sabia. E aquela mulher declara que ele era profeta e vai correndo a uma aldeia, larga o seu cântaro e vai falar desse Jesus. E muitas pessoas vieram até Jesus porque aquela mulher falou.
Mas quando eles conheceram Jesus, diz a palavra que já não era mais porque aquela mulher falou, mas porque eles viram em Jesus a salvação. Há quanto tempo você faz parte de uma igreja e vai ficar lutando com a sua carne e vai ficar rejeitando Jesus? Ele pode te tirar do pecado da lama e te colocar em segurança na eternidade. Igreja, acorde. É tempo de nós acordarmos. É tempo de nós tomarmos uma decisão profunda. Multidões seguiam Jesus, mas poucos entrarão no reino dos céus. O caminho é apertado, a porta é estreita. Nós precisamos definir a nossa vida. Talvez seja hoje o último culto que você vai participar, ou talvez que eu vá participar. E se você sair daqui sem uma decisão profunda com Cristo Jesus, sem suplicar para que Ele molde o seu coração segundo a sua vida, você pode ter perdido tudo, não só agora, mas por toda a eternidade. Será que vale a pena arriscar? A multidão foi aquela que preferiu Barrabás e rejeitou Jesus. E ainda vem um cara aí e fala que a voz do povo é a voz de Deus. E muito evangélico concorda com essa frase. Isso é que é o pior. Um ímpio fazendo um ditado que permeia na igreja do Senhor. Meus irmãos, como você está com Deus? Você já tem o pão que desce dos céus na sua vida? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já buscou o Senhor Jesus em sinceridade? Você já implorou para que o Espírito Santo discerna para você quem Jesus é? Sem o discernimento do Espírito Santo, nenhum de nós declarará que Jesus Cristo é o Senhor. No homem não há condição nenhuma. Nós precisamos do Espírito Santo para nós declararmos que Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele pode fazer isso nas nossas vidas. Implore, implore, implore para que o Espírito te revele quem é Jesus. Amanhã pode ser tarde. Eu e você estamos diante da palavra do Senhor hoje. Qual vai ser a sua ação e a sua reação diante dessa palavra? Para onde você vai caminhar? Ah, meus irmãos, esse mundo não vai preencher o seu coração, mas esse pão que desce dos céus preenche o seu coração. Que Deus te abençoe. Quem for a Jesus jamais terá fome, e quem beber de Jesus jamais terá sede. Essa é a palavra para você. A cruz de Cristo é a solução para o homem. Jesus Cristo faz você justo com o seu sangue. Mesmo sem você merecer, mesmo sem eu merecer. Ele nos atrai pela cruz. E Ele transforma as nossas vidas. Quanto tempo? Quanto tempo você vai esperar para se aprofundar na palavra de Deus? Quanto tempo você vai esperar para tomar uma decisão profunda em Cristo Jesus? Ah, irmão, mas eu não consigo nem orar. Insista. Insista. Quantas vezes você não aprendeu matemática? Quantas vezes você não aprendeu um ofício? Mas quando você insiste, você aprende. Insista na oração. Ah, meu irmão, mas às vezes eu vou ler a palavra, eu não consigo sentir nada. Leia de novo. Peça a misericórdia do Senhor e leia a palavra de Deus. Busque entendimento na palavra de Deus. Busque na palavra de Deus. Porque ela pode transformar a sua vida. Hoje à tarde eu peguei a Bíblia da minha conversão. Ela está suja. Ela está bastante danificada. Mas foi ali que eu me deliciei. Quando eu conheci verdadeiramente quem Jesus era. E foi ali que eu matei minha fome. Foi nela que eu matei minha fome. Nada me dava mais prazer de que estar na palavra do Senhor. De que aprender de Deus. Você tem tido esse prazer? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos terminar orando pela nossa nação. Se você quiser vir aqui à frente, você vem. Se você quiser ficar no banco, você fique. Mas eu queria que você suplicasse para que essa nação fosse tomada pela graça do Senhor. Para que Deus promovesse um avivamento aqui. Um país tão lindo. Um cuidado de Deus tão grande com essa nossa nação. Meus irmãos, nos outros países estão com um carro rapando gelo. Não conseguem sair de casa.
Outro país, vulcão lá, totalmente transtornado. Outro país lá, estão se destruindo numa guerra civil, na Síria. As pessoas estão sendo refugiadas, morrem, criancinha afogada, tentando sair daquele desastre, daquela calamidade. Lá, se você ser crente, você provavelmente será morto. Você num país livre. Você num país que você pode pôr no Facebook, eu amo a Jesus. Você não consegue ser crente aqui? Então a prova é essa. Que crente é você? Que crente sou eu? Nós temos problemas sim, mas tão pequenos comparado com outros países. Você tem orado pela nossa nação? Convido você a ficar de pé. Eu convido você a interceder por esse país. Fica à vontade, meu irmão. Se você quiser se ajoelhar, ajoelha. Se quiser vir à frente, você vem. Mas não deixe de orar por essa nação. Não deixe de pedir a orientação de Deus sobre a nossa nação, o cuidado de Deus. Da nossa nação, gerações vão sofrer, né, se ela não tomar um rumo. Isso aí mesmo, irmão. Não tem problema não. Eu queria que você suplicasse então, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós sabemos que Tu és o único e suficiente Deus. Tu és o poderoso. Tu és o Deus que cuida de detalhes dessa vida. Nós queremos suplicar no nome do Senhor Jesus para que o povo da nossa nação seja transformado pelo poder da palavra do Senhor. Senhor Deus, nós vemos a nossa nação como uma corrupção, uma indiferença, Senhor Deus. As pessoas querem levar vantagem em tudo, Senhor Deus. As pessoas perderam o amor próprio, Senhor Deus. As pessoas estão matando por poucas quantias, Senhor Deus. As pessoas não dão valor à vida, Senhor Deus. O pecado tem abundado nos lares da nossa nação, nas famílias da nossa nação, Senhor Deus. E nós como igreja queremos interceder no nome de Jesus para que essa nação seja moldada, Senhor Deus, pelo Teu poder, pelo Teu caráter, Senhor Deus. Que essa nação tenha um avivamento, Senhor Deus, tão forte que as pessoas não a conheçam mais como o país do futebol e do carnaval, mas o país que o Senhor avivou, Senhor Deus. E que se renderam a Cristo Jesus, que abandonaram o pecado, Senhor Deus, que abandonaram a vida promíscua, Senhor Deus, e declararam que Jesus Cristo é o Senhor. Tem misericórdia dessa nação, Senhor Deus. Senhor Deus, abençoa os governantes, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que vão decidir muitas coisas essa semana sobre a nossa nação, Senhor Deus. Que cada um deles seja tomado pelo poder do Senhor. Tu és o Deus que pode converter, Tu és o Deus que pode utilizar o ímpio, Tu és o Deus que pode transformar essa geração, Senhor Deus. Transforma essa geração, Senhor Deus, para que essa geração seja conhecida como a geração que foi transformada pelo Senhor. Tem misericórdia das famílias dessa nação, Senhor Deus. Os valores têm sido corrompidos, Senhor Deus. As pessoas têm tomado de tudo que a televisão dá, Senhor Deus, e tem feito verdades na sua vida, Senhor Deus. Não há mais o temor ao Senhor, não há mais o amor ao próximo, não há mais o respeito de filhos para pais, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, como a nossa nação tem absorvido as coisas horríveis das outras nações, Senhor Deus. Senhor Deus, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor Deus. Opera no meio da Tua igreja o Teu sobrenatural, Senhor Deus. Opera no meio da Tua igreja a Tua cura, Senhor Deus, espiritual, para que as pessoas se rendam a Ti, Senhor Deus, para que as pessoas se arrependam, Senhor Deus, e pela fé estejam em Cristo Jesus. Tem misericórdia, Senhor Deus. Senhor Deus, a nossa saúde, Senhor Deus. Pessoas muitas vezes, Senhor Deus, não têm recursos para ser tratadas, Senhor Deus. Senhor Deus, o nosso saneamento também, Senhor Deus. Pessoas ainda não têm nenhum esgoto na sua casa, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, um país tão rico, tão abundante, tão desorganizado. Tu és o Deus que pode mudar a realidade desse país, Senhor Deus. Transforma, Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço uma bênção sobre a igreja, Senhor Deus, que está reunida, Senhor Deus. Senhor Deus, a igreja que professa Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador esparramado sobre toda a terra, Senhor Deus. Que ela se mantenha fiel a Ti, Senhor Deus. Que ela se mantenha fiel à Tua palavra, Senhor Deus. Que ela não se dobre atrás de outros deuses, Senhor Deus. Que ela mantenha, Senhor Deus, uma vida, Senhor Deus, de simplicidade, Senhor Deus, e não de hipocrisia, Senhor Deus. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, eu quero abençoar as famílias que estão aqui hoje, ou que estão assistindo esse culto, Senhor Deus. Que cada um deles seja tocados e essa semana eles possam se parecer mais com Cristo Jesus. Que cada um seja tocado, Senhor Deus, e deixe o pecado, Senhor Deus. E ame a Cristo Jesus sobre todas as coisas, Senhor Deus.
Ah, Senhor Deus, tira o pecado do meio da tua igreja, Senhor Deus. Faz, Senhor Deus, algo novo no meio da tua igreja, Senhor Deus. Aprofunda nos corações essa noite, Senhor Deus. Trata cada um de nós. Ah, Senhor Deus, eu abençoo a semana dessa igreja. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.